título da mensagem de hoje é: cada um floresce à sua medida. Salmo 92, verso 12, está escrito: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Eu estou dando destaque mesmo porque Deus deu endereço para crescer e Deus deu localização para florescer. Quem quer crescer e quem quer florescer precisa escolher estar plantado onde Deus mandou. Na casa de Deus, nos átrios de Deus. Na casa eu preciso estar plantado. E para florescer, eu preciso me posicionar dentro da casa. Então, vamos entender uma coisa: não basta estar na casa de Deus, não basta estar na congregação, no meio dos irmãos que servem a Deus, que estão recebendo a palavra. Eu preciso entrar na intimidade da palavra que estou recebendo. Eu preciso entrar na intimidade da comunhão que me foi oferecida. Tem gente que vem para um culto, cumpre a sua obrigação, volta para casa e continua com a mesma vida. Mas tem gente que vem para o culto, se entrega por inteiro, se abre, mas se desmancha diante de Deus, diz: Deus, é tudo seu, e sai transformado, florescendo e frutificando. Eu quero ser essa pessoa. Aí ainda vai dizer mais: na velhice, verso 14, ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Sabe o que é alguém olhar para você e falar assim: você ainda está contando testemunho? Ainda. Você ainda está sendo abençoado? Ainda. Você ainda está feliz com o seu casamento? Ainda. Você ainda está dizendo que seus filhos são bênção? Ainda. Até quando? Até a eternidade. Você não desistiu de profetizar a vida sobre seus filhos? Você não desistiu de declarar a bênção de Deus no seu casamento? Você não desistiu de sonhar, de dizer que vai crescer, que vai prosperar, que vai ter um empreendimento, que vai fazer missões, que vai servir a Deus? Não, eu ainda estou declarando o que Deus diz a meu respeito. Mesmo que o tempo tenha passado, e nós falamos disso bastante na semana passada. Na velhice é com o passar do tempo. Eu não vou diminuir, eu vou aumentar minha intensidade em Deus. Então, florescer não está dizendo que é fácil. Tanto que diz que para florescer, debaixo da bênção de Deus, tem que se posicionar e mergulhar na intimidade. Tenho falado aqui esses dias que nem uma criança é gerada sem intimidade. Alguém pode dizer: mas e a inseminação artificial? Você já viu jogar o sêmen assim? Vai passando e vai respingando o sêmen. Vai na clínica de inseminação artificial, separa o embrião e joga. Não, é íntimo na mulher. Tira da intimidade do homem e coloca na intimidade da mulher, mesmo que não tenha o contato sexual íntimo, para germinar, para florescer, para frutificar, a necessidade de extrair da intimidade do homem e plantar na intimidade da mulher. Quem está entendendo, diga amém. Agora, todo mundo vai florescer igual? Malaquias 3,18. Olha o que diz Malaquias capítulo 3, verso 18. Eu vou ler até aqui no telão. Diz assim, ó: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então presta atenção que está dizendo aqui sobre uma diferença entre quem serve e quem não serve. O justo plantado em Deus, nos átrios de Deus, vai florescer? Vai. Mas vai florescer todo mundo igual? Não, Deus diz que vai mostrar a diferença. Presta muita atenção que isso aqui é importantíssimo para nossa mensagem de hoje. Deus diz que vai mostrar a diferença entre o justo e o ímpio, mas não diz que todos os justos serão iguais. Vou dizer de novo, e eu quero que isso fique claro no nosso coração. Deus diz que vai mostrar a diferença entre o justo e o ímpio, mas não diz que todos os justos vão viver iguais. Um justo vai florescer e vai ser uma bênção fazendo uma coisa. Outro justo vai florescer e ser uma bênção fazendo outra coisa. Mas ambos, entre eles, haverá diferença entre o justo e o ímpio. Deus vai honrar o justo, Deus vai mostrar a glória dele na vida do justo. Quem é esse justo? O corretinho, o perfeito, 100%? Ninguém é 100%.
Quem é esse justo? Aquele que é justificado pela palavra. Está doendo, mas a Bíblia diz, eu vou ficar pela Bíblia. Está difícil, mas a Bíblia diz, eu vou ficar no que está escrito. Olha, eu errei, mas eu vou me levantar pela palavra. Eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Eu sou justificado pela graça de Deus. Eu sou justificado pela palavra, pelo que está escrito. Entre o justo e o ímpio, Deus diz, há uma diferença de patamar. O ímpio vai continuar quebrando a cara e tentando crescer pela força dele apenas. O justo cresce e floresce debaixo da graça de Deus, da força de Deus. Essa é a diferença. Deus não disse que impede o ímpio de crescer até certo ponto, mas ele vai ter que fazer muita força, ele vai ter que se virar sozinho. O justo, Deus vai regando ele, Deus vai multiplicando as forças, Deus vai renovando, Deus vai derramando graça. Mas todos os justos serão iguais? Não. Cada um tem o seu propósito. Cada um floresce à sua medida. E agora eu entro na parte-chave da mensagem, Números 17. Números capítulo 17. Versículo 1, está escrito assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e toma deles uma vara por cada casa paterna, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, ou seja, das 12 tribos, uma vara seria Levi. Não, na tribo de Levi, para não ter dúvida, para não sobrar nenhuma dúvida, porque estava havendo uma murmuração, escreve o nome de Arão. Arão representa a tribo de Levi. Eu estou dizendo um nome, sobrenome, RG, tipo sanguíneo. O que é isso aí? Irmão, quando Deus quer te apontar para algo, quando Deus quer me apontar para algo, pode ficar tranquilo, a gente não precisa forçar a barra. Deus nos coloca onde Ele quer. Cada tribo tem um nome na vara, mas a tribo de Levi não tem o nome Levi. Presta atenção, poderia dizer assim, ó, casa do Rogério. Então, na casa do Rogério, quem vai florescer, por exemplo, é o Rogerinho. Tá bom. Ó, gente, se a vara escolhida for da casa do Rogério, todo mundo sabe que é o Rogerinho. Tá bom? Combinado. Não, não foi nem isso. Deus falou assim, não coloca o nome do Rogério, não, coloca o nome do Rogerinho. Coloca aí o Fontela Júnior, porque é direto com ele. Para ninguém dizer assim, não era bem isso, vai ver que Deus queria, era o outro Rogério. Não era outra pessoa da casa de Levi, era Arão. Foi bem específico, cada tribo tinha o nome só do cabeça da tribo, desde a divisão de tribos, desde a saída, a preparação para cada um vai assumir sua terra, desde Jacó, cada um sua tribo, e aí tem os 2 filhos de José aí no meio das 12. Agora, na hora de escolher, quem é? Deus já sabe, já disse, Moisés já falou, mas o povo está murmurando. Aí Deus fala, então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês que comigo não tem meio certo. Irmão, não tem como viver mais ou menos com Deus, ou é ou não é. Eu não estou falando sobre viver perfeito, estou falando ou é ou não é. Eu sou meio fiel a Deus. Eu sou meio fiel à minha esposa. Como é que é isso aí? Dia ímpar eu sou fiel, dia par eu sou infiel. Não tem meio fiel, ou é fiel ou não é. Pastor, eu sou mais ou menos correto comigo você não vai fazer negócio. Comigo não vai ter parceria. Não, eu sou mais ou menos, sabe, verdadeiro, mais ou menos. Irmão, você está envolvido em fofoca? Não, eu não me envolvo muito em fofoca, mais ou menos assim. É fofoqueiro, desculpa, é fofoqueira. Não fala mal dos outros, só assim, mais ou menos, alguns comentários sem maldade. Desculpa. Ainda há veneno na tua casa, por isso ainda há morte. Alguém está entendendo? Escreve especificamente, porque a gente pode dar perdido em todo mundo, mas a gente não dá perdido em Deus. A gente pode pagar de vítima, de bonzinho, de qualquer coisa para todo mundo, para Deus não. Deus aponta o nome de quem é.
Eu sei o que vocês estão fazendo com Arão, e hoje eu vou mostrar que cada um floresce à sua medida. Eu vou mostrar que eu tenho graça para cada tribo, que eu tenho graça para cada pessoa, mas eu também tenho graça, eu também tenho glória, eu também tenho unção sobre a vida de Arão. Meu irmão, fica tranquilo, o que Deus tem para a tua vida, você só precisa estar onde Deus te quer. Escreve o nome de Arão. Mas é errado, cada tribo põe o nome. Deus mandou pôr o nome do Arão aí. Tá bom. Então vamos lá, escreve. Aí, diz então o versículo 4. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a voz. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido, Deus escolhido, florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel. E todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, por cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi, ou seja, Deus não está removendo a autoridade da casa de Levi, cada tribo tem sua autoridade. O que Deus está deixando bem claro é que o representante da casa de Levi é Arão. Perceba que Deus não desonra ninguém. Irmão, para você crescer não precisa humilhar ninguém. Para você e eu darmos fruto, florescer, a gente não precisa atropelar ninguém. Deus dá a honra que é de Arão a Arão, a honra que é de Levi, que é cabeça, que é a ascensão da família, a Levi. Isso está claro? Eu tenho que ter mais nome do que... Não, eu tenho que ter o nome que Deus quer que eu tenha. Eu preciso atingir os níveis que Deus quer que eu atinja. Eu já falei isso e repito, e na presença dele aqui com consciência. Pastor, o senhor quer que o Rogerinho seja pastor também? Não. Misericórdia, pastor, é tão ruim assim ser pastor? Não, é uma bênção. Eu quero que ele seja o que Deus o criou para ser. Se ele for um pastor, eu vou ficar muito feliz. Mas se ele for um funcionário de uma empresa, se ele for um comerciante, se ele for um chefe de família que cuida, que faz outra coisa, glória a Deus. O que importa é que ele seja um homem de Deus e viva, tanto ele quanto Israel, tudo que Deus planejou para a vida deles. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que é pecado e que é errado ter sonhos para os filhos. Eu tenho sonho para meus filhos. Só que eu sujeito os meus sonhos ao meu Deus. O de Deus está acima do nosso. Quem entende isso? Então, cada um vai florescer à medida que Deus estabeleceu. A vara de Arão no outro dia havia florescido. Dava amêndoa. Lembra que o propósito é aqui florescer. Quando Deus quer mostrar algo, fica tranquilo. Além de flores ainda tinha frutos. Tinha amêndoa naquela vara. Nós falamos aqui nas semanas anteriores sobre a amendoeira. Quem lembra aí? Dá um glória a Deus. O que Deus falou para Jeremias? Jeremias, o que você está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Por quê? A amendoeira é a árvore da antecipação. Nós falamos também da vigilância, mas todo mundo vai pensar na antecipação, porque eu quero a minha bênção logo. Amêndoa fala de antecipação. A raiz da palavra amêndoa é pressa no hebraico. Então trata sobre se apressar, sobre algo que Deus quer fazer logo. E eu creio, irmãos, nós entramos num período, aí nós falamos da amendoeira, porque ela é conhecida assim, porque ela se antecipa à primavera, ela vem no final do inverno, ela anuncia, o inverno está acabando, mas a amendoeira é para você aparecer só na primavera. Ela fala, mas eu sou tão acelerada, eu sou tão disposta em servir, eu sou tão disposta em glorificar a Deus naquilo que eu fui criado para ser, que eu já apareço um mês antes até. Ela se antecipa, e Deus não se desagradou disso, porque se Deus tivesse desagradado disso, não usaria a amendoeira de exemplo para Jeremias. O que é isso aí? Antes do problema chegar, Deus já apareceu para falar com a gente. Antes da má notícia chegar, Deus já veio falar com a gente. É que a gente às vezes não quer ouvir. E antes de uma oportunidade, de uma bênção chegar, Deus também já veio falar com a gente. Essa mensagem mais completa foi ministrada domingo passado. E no domingo dia 6 e dia 20 de setembro, 2 mensagens que vale a pena você assistir no nosso canal do YouTube. Antecipação e vigilância para florescer e frutificar. Agora, a vara de Arão floresceu?
e também deu frutos. Deus dizendo, ei, tenho pressa em mostrar para todo mundo que eu tenho uma medida para Arão, que eu tenho uma glória na vida de Arão. Irmãos, o que Deus tem para fazer na nossa vida, fica tranquilo, Ele vai fazer. A gente só precisa estar plantado onde Ele quer e mergulhar na intimidade plantado. Não basta só estar plantado, tem que entrar na intimidade. Quem quer uma família abençoada, não basta casar com a pessoa certa. Você precisa realmente se entregar para que esse casamento dê certo. Perceba que Deus é muito perfeito no que Ele fala com a gente. Florescerão plantados na casa de Deus. O justo crescerá, plantado na casa de Deus, florescerá nos átrios do Senhor. O que é isso? Não basta só eu perceber que a Angélica é a pessoa certa para eu me casar. Se eu não entrar na intimidade, começar a olhar e ver o que o coração dela se agrada, e às vezes renunciar a mim mesmo, para agradar o coração da minha esposa, e vice-versa, nosso casamento não floresce. Para o casamento florescer, eu preciso olhar na intimidade e ver que eu a faço feliz quando eu lavo uma louça. Então eu vou lavar a louça mesmo não gostando. Hoje eu gosto de lavar a louça, mas no começo foi difícil eu ser doutrinado. Parecia aqueles cavalo selvagem, burro para amansar. Nossa, eu não gosto disso. Hoje eu faço feliz, cantando, adorando, celebrando. Agora eu preciso descobrir outras coisas. Como eu posso agradá-la? Como eu posso, na intimidade, fazê-la florescer? Fazê-la ficar constrangida? Meu Deus, olha quanto amor, Irmãos, nós precisamos fazer os nossos filhos florescer. Para isso, pai, mãe, precisa gastar tempo com o filho. Precisa sentar e saber da intimidade do filho. Filho, como é que está teu coração? Filho, como é que estão seus sonhos? Filho, tem alguma coisa que você quer falar comigo? Fica à vontade, sou seu melhor amigo. Não deixei de ser seu pai, eu tenho autoridade sobre você, mas sou seu amigo. Intimidade. Vai florescer, vai frutificar, cada um à sua medida. Aqui estava acontecendo uma murmuração muito grande. Por quê? Moisés estava sendo acusado de nepotismo ministerial. Moisés escolheu Arão porque Arão é irmão dele. Aí então Moisés deve ter alguma dívida de gratidão aí com Arão. E agora está, sabe mais ou menos assim? Quando Moisés voltou, Deus fala com Moisés lá em Êxodo 3. Moisés, volta lá ao Egito, porque eu tenho visto a aflição do meu povo e quero libertá-lo. Aí Moisés volta. Quem é o primeiro que veio ao encontro de Moisés? Arão. Arão sai do Egito e vai em direção ao deserto encontrar Moisés. Irmão, tem muita coisa para ser dita, mas Arão é o cara que vai buscar do deserto a resposta e a libertação para o seu povo. Mas Arão é o cara que vai passar despercebido, que vai ser aquele que não reconhecem e não valorizam por um tempo. Mas mesmo assim ele foi lá buscar a resposta de Deus para a sua nação. Deus falou: Arão, saia ao encontro de Moisés. Irmão, mesmo que ninguém esteja enxergando, continua buscando a resposta, a libertação, a transformação de Deus para a tua vida e para a tua família. Porque Deus não é distraído. Aí o pessoal diz assim: nós não queremos Arão como sacerdote. Nós achamos que isso aí é marmelada. Moisés deve ter negociado com Arão quando Moisés estava voltando. Arão, é o seguinte, você vai ser meu cabo eleitoral e eu vou te dar um cargo. Você vai ser o ministro religioso. E aí ficaram indignados. Deus falou assim: a bronca de vocês é comigo, porque quem escolheu Arão fui eu. Meu irmão, sabe o que é a melhor coisa na vida? É você estar onde Deus quer que você esteja. Porque quando alguém apontar o dedo para você, está apontando o dedo para quem te colocou naquela posição. Sabe, no começo de toda essa situação, esse contexto que a gente está vivendo esse ano, eu me lembro na semana de março que estava naquela indecisão. Ainda não havia uma ordem para fechar e nem para manter aberto e toda aquela coisa. Eu vinha orar na madrugada e falava: Deus, me ajuda a tomar a decisão certa, porque eu sei que se eu mantiver a igreja aberta, alguém vai dizer: está aberto por interesse, está de olho no dinheiro do povo, está de olho nisso, naquilo, aquilo outro. Aquelas conversas que a gente já cansou de ouvir. Não tem respeito pelas pessoas. E se eu fechar a igreja e disser: cada um cultua online em casa, aí vão dizer assim: cadê a fé? Deus não protege? Não crê em Deus? Isso e aquilo. Eu falei: eu sei que a decisão que eu tomar vai vir pedrada, mas eu quero tomar a pedrada que é para a tua glória, a errada não. Então eu quero decidir aquilo que o Senhor quer. Não importa que falem mal, não importa que critiquem, mas que me critiquem ou me julguem por estar fazendo aquilo que é genuíno do Senhor. Vão ter momentos na vida que você vai ter que tomar uma decisão e você não vai conseguir agradar todo mundo. Tem hora que não vai dar para agradar todo mundo, mesmo a Bíblia nos orientando a procurar ter paz com todos, e a gente deve fazer isso. Tem hora que eu tenho que bancar o chato.
Aí esses dias eu estava rindo com a turma que estava ficando agoniada com algumas situações. Falei, agora vocês estão me entendendo, né? Eu não sou chato. Agora vocês estão entendendo o outro lado da história. Como é duro você tentar abrir o entendimento de alguém que às vezes ainda não entendeu que há um propósito de crescer, de florescer, de dar muito fruto. Eu quero te encorajar a sair hoje por aquela porta dizendo, eu vou florescer e eu vou frutificar na medida que Deus tem para a minha vida. Ninguém vai me impedir, principalmente eu mesmo. Porque quem mais nos impede de crescer, florescer e frutificar somos nós. Se a Bíblia garante que plantado na casa de Deus, na intimidade dos átrios de Deus, eu vou crescer e florescer, eu vou frutificar, eu fico com a Bíblia, eu acredito. Mais alguém? Acabou, está escrito, eu creio. Ai, pastor, eu tenho dificuldade de fazer amadurecer o fruto do perdão na minha vida. Eu não perdoo, fico guardando mágoa. A Bíblia diz que vai florescer o fruto que está faltando, mas precisa estar plantado. Tem que ter alicerce. Ah não, eu sou livre, sou de qualquer lugar. Não sou de qualquer lugar não. Eu sou de Deus, eu tenho uma casa para congregar, eu tenho irmãos para chamar de irmãos, eu tenho pastores para chamar de pastores, eu tenho filhos para chamar de filhos, eu tenho pai e mãe para chamar de pai e mãe, eu tenho raiz, plantado. Tem gente que não rompeu ainda, não viveu o melhor de Deus, porque é contra ter raiz. A Bíblia diz plantado. Para ser plantado e resistir à tempestade, vendaval, precisa ter raiz. Não tem outro jeito. E entrar na intimidade, não ser superficial. Arão é esse cara, ele está ao lado de Moisés, todo esse tempo, ele está ao lado de Moisés, e Deus diz assim, escolhi Arão. O pessoal começa a murmurar, Deus diz, Moisés, pode colocar lá um desafio, o desafio do bordão, o desafio da vara. Eu vou mostrar a minha glória na vida de Arão, eu vou mostrar o chamado, o propósito, o que eu tenho com Arão. A vara de Arão floresce e todo mundo fica impactado, mas como é que pode isso aí? Agora, quero fazer uma pergunta, quando a gente fala dessa confusão que aconteceu ali, Deus estava desprezando as outras 11 tribos? Presta atenção nisso. Deus estava desprezando? Quem Deus mandou se apresentar, cada um com uma vara? Os príncipes. Cada tribo tinha e tem a sua autoridade. Deus não está tirando a autoridade de ninguém. O que Deus está dizendo é que a autoridade do dentista é trabalho odontológico, a autoridade do engenheiro é construção. Quem é maior, o dentista ou o engenheiro? Nenhum. Cada um precisa exercer dentro da sua autoridade. Cada um precisa funcionar dentro da sua autoridade. O problema é quando a gente quer se meter na vida dos outros, quando a gente quer espelhar nossa vida fora do propósito de Deus, segundo a vida alheia. Ai, por que que aquela pessoa tirou mais nota que eu? Por que aquela pessoa recebeu mais que eu? Por que que aquela pessoa recebeu mais visita que eu? Por que que o pastor fala mais o nome do Joãozinho do que o meu? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus está tentando abrir o nosso entendimento para largar de ser chato e entender que a hora que Ele quiser soprar o nosso nome, Ele sopra, mas a gente precisa estar plantado nele. Tem muita gente vivendo frustrado e vivendo menos do que Deus tem para a sua vida, porque vive por comparação com quem Deus nunca pôs como referência para você. Nunca pôs, mas a gente quer se comparar, a gente quer viver a vida do outro. Sabe aquela coisa? Gente, a foto daquela mesa bonita é fantástica. Mas o que aconteceu naquela mesa, só quem estava lá sabe. A gente já desejou estar em lugares que as pessoas que estiveram desejaram não ter estado. Eu vou dizer de novo isso, porque essa é daquelas boas para você anotar. Nós já desejamos estar em lugares onde quem estava lá desejou não ter estado lá. A gente já viu a foto de um almoço. Ai, por que não me convidaram? Como eu queria estar nesse almoço. E quem estava no almoço fala, o que eu vim fazer aqui? Olha a confusão que aconteceu. Mas não foi para a foto a confusão. Nós queremos aquilo que enche os olhos. Quando Davi foi ungido rei, todo mundo pensou naquele que encheu os olhos, Eliabe. Deus queria aquele que enche o coração. Ah, meu irmão, que a minha e a sua vida venha encher o coração de Deus. Venha mexer com o coração de Deus. Presta atenção, irmãos. É ruim, eu não gosto quando às vezes o pessoal no fundo não é nem bom ficar em pé. Eu peço para sentar todo mundo no salão, porque começam a falar daqui, tira a atenção de quem está ouvindo a palavra.
E aí eu tenho que até no meio da gravação parar para falar. Estou entregando uma palavra que muda a vida de pessoas. Isso não é brincadeira. Eu tenho um compromisso muito sério. Sabe o que é você ver uma pessoa esses dias olhar para mim e falar assim: pastor, eu não matei uma pessoa por tua causa. Esses dias, a pessoa sentou ao meu lado e disse, com lágrimas nos olhos: eu não matei uma pessoa, eu peguei a arma e estava pronto para matar. Mas eu falei: eu não posso decepcionar o pastor, tudo que ele fez por mim, eu não posso fazer isso. Ao mesmo tempo que dá alegria, irmão, pensa no caminhão de concreto que ele põe nas minhas costas. Se eu der um deslize, ele mata. Ah, o pastor também vacilou, deixa eu vacilar um pouquinho. Então por isso, esse momento é muito santo, é um momento, para tudo. E agarra o que Jesus está te dando. Porque alguém é livre do pecado, alguém é livre do inferno, alguém tem um casamento liberto, transformado com uma palavra. Mas é numa distração, numa desobediência, que a gente perde também. Por isso que eu peço todo mundo estar no culto, conectado. Irmãos, voltando aqui, nós precisamos florescer no que Deus nos chamou. Não dá para querer estar ou viver o que não é a medida de Deus para nós, vai dar errado. Eram príncipes que estavam ali, não eram pessoas quaisquer, mas eram príncipes querendo viver a medida que era de Arão. Eram príncipes querendo uma glória que Deus não reservou para eles. Moisés é da minha tribo que vai sair o sacerdote, Moisés é da nossa tribo. Moisés diz: Deus escolheu Arão. Moisés está falando isso porque é da tua tribo, né? Vocês são de Levi. Não, é porque Deus escolheu. Eu não vou entrar eu não vou brigar com Deus. E aí, Deus fala: Moisés, fica tranquilo, pode parar de discutir com eles. Só manda cada um trazer uma vara, anota o nome de cada um aí na vara, cada tribo, e deixa lá diante da tenda da congregação, da tenda do encontro. Lá todo mundo tem medo de entrar, porque a glória de Deus desce, o negócio é violento. Colocou lá, agora no outro dia pega lá. Quando pegou a vara de todo mundo, irmãos, murcha, seca. Por quê? Porque gente contenciosa, gente que só arruma contenda, confusão, rebelde, desobediente, murmurador, não floresce, vive seco. Quem é que floresce? Aquele que se dispõe e diz: como é que eu posso fazer? Eis-me aqui. Isso a gente vai ver no segundo livro de Samuel, capítulo 6, se eu não me engano, no verso 20. Quando Mical está da janela, eu cito muito esse exemplo. Mical era mulher de Davi, a filha de Saul, que foi dada em casamento a Davi quando ele venceu Golias. Mical tem tudo para ser a esposa, porque ela é a mulher que cresceu dentro de uma cultura de reino, de palácio. Ela entende disso, o pai dela era rei. Mas a Mical é daquela que quando Davi está celebrando a presença de Deus, ela chama Davi de prostituto, porque ele está se despindo, não está se despindo coisa nenhuma, ele está dançando no meio das mulheres. Os ciúmes, a inveja, a indignação de Mical faz ela ouvir uma coisa: Mical, você nunca vai dar fruto. E a Bíblia diz que ela morreu estéril e nunca deixou um filho para Davi. Ela pode ter sido qualquer coisa, mas ela não deixou legado, ela não deixou continuidade. Porque gente que se move por ciúmes, gente que se move por inveja, gente que se move sem propósito, não floresce. Por isso é tão mal-humorada. O mau humor de Mical revelou o que tinha dentro dela: eu não vou florescer, eu não vou me alegrar pela presença de Deus, eu quero as coisas do meu jeito. Irmão, nós precisamos ser libertos disso. Nós precisamos dizer: Deus, eu quero ser na medida que o Senhor quer. Eu quero dar fruto para o teu louvor. Eu quero que o teu nome seja mais importante que o meu. Se a pessoa disser Deus me abençoou, mas não disser que eu orei por ela, está tudo bem. Mas às vezes a gente prefere que a pessoa diga fulano orou por mim, do que diga Deus me abençoou. A gente diz assim: não, mas é óbvio que foi Deus que abençoou. Você falou que orou, o irmão Mário orou por mim, o Cleomário, que bacana. Então, não, olha gente, fui abençoado, pedi oração e Deus me curou. Aí fica lá o irmão, olha ali, por que o pastor não falou que eu orei por ele? Ele me pediu oração, falou que não tinha pedido mais ninguém, ele não falou meu nome. E é humano, quem nunca passou por isso? Deus está dizendo: deixa eu mostrar a minha glória na tua vida. Deus te trouxe hoje aqui, te colocou diante dessa mensagem para dizer: deixa que eu mostro a minha glória na tua vida. Só se coloca na tenda da intimidade. Perceba que as varas vão florescer ou não diante da intimidade com Deus. Gente que nem vai para a intimidade não vai florescer.
Vai continuar rancoroso, rabugento, mal-humorado e arrumando confusão do lado de fora. Eu vejo gente que toda confusão tem o nome da pessoa. Ou ela sabe, ou ela esteve, ou ela falou, ou ela ouviu. Ela está envolvida em 99% das confusões que acontecem. Família. A família tem 58 integrantes. Toda vez que tem um bochicho, uma conversa, um problema, o nome de tal pessoa está no meio. Não, ela só ouviu. Não, ela só fez um comentário. Não, meu irmão, eu tenho que ser aquele que é conhecido como pacificador. Eu tenho que ser aquele que é conhecido como quem produz fruto de paz. E não de confusão. Enquanto as outras tribos estão arrumando confusão, Deus está falando: Moisés, só coloca a vara e escreve o nome de Arão. E deixa o resto comigo. Agora, quando fala em vara, em bordão ou cajado, e a diferença da vara para o cajado é que a vara era um pedaço de, vou usar um termo bem simples, um pedaço de pau reto, o cajado fazia curva. Era muito comum, dentro dessa cultura de andar, não tinha asfalto, toda essa coisa, o pessoal andar com uma vara, com bordão, com cajado. Era muito comum. Não apenas pastores, o pastor geralmente ele procurava um que tinha curva para ajudar a puxar a ovelha. Mas em geral era muito comum. E quem é uma pessoa, quando a gente pensa assim, alguém que usou uma vara ou um cajado e foi uma coisa fantástica, quem é muito conhecido pelo seu testemunho com vara? Moisés. Não é o Arão. Mas a vara que floresce é a de? No dia de Moisés é o dia de Moisés, o dia de Arão é dia de Arão, o dia de Rogério é dia de Rogério. O teu dia, pode ficar tranquilo que Deus não é distraído, o teu dia chega. Esse era o dia de colocar o nome de Arão, não era Moisés, não era Levi, era o nome de Arão. Deus não te esqueceu, Deus não te perdeu no meio da multidão, Deus não perdeu você e eu de vista, Ele está enxergando, continua plantado em Deus, continua na intimidade com Deus, que Deus chama o teu nome no teu dia. Moisés é o cara conhecido por quê? O que Moisés fez com a vara? Pastor, não sei, eu só falei que era Moisés. Abriu o mar vermelho, todo mundo abriu o mar vermelho. Gente, falar a verdade, é o mais impactante, não foi só isso que ele fez, não, ele fez um monte de coisa com a vara. Mas o que mais impacta a gente é que ele... Mas quem aparece florescendo? Arão. Quem aparece agora frutificando? Arão. Olha o que diz Êxodo 14. Agora nós vamos dar uma andada no Êxodo. Êxodo 14. Versículos 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O povo pressiona Moisés. Presta atenção. Tem ali mais de 3 milhões de pessoas, 600 mil homens, mais mulheres e crianças, e muitos egípcios saíram. Tem gente que não sabe, mas muitos egípcios saíram, egípcios simpatizantes do povo hebreu, egípcios que quando Moisés falava, olha, Deus está fazendo isso, eles respeitavam, temiam a Deus, ao Deus do povo hebreu. Muitos desses saíram no meio. Tem aproximadamente 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas pressionando Moisés. Moisés, olha o exército de Faraó vindo, eles vão acabar com a gente. Foi para isso que você nos trouxe aqui? Para a gente morrer encurralado entre o mar vermelho e o Egito? O que é isso, Moisés? Moisés diz, Deus, só estou te obedecendo, por quê que eu estou tendo que passar por isso? Deus diz, Moisés, você clama a mim, filho. O que você tem aí na mão? Eu tenho um cajado. Que cajado? O mesmo de Êxodo 4. Vamos para Êxodo 4? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha Êxodo 4. Só para você entender um pouquinho. Talvez o Êxodo 4 eu ia usar no outro momento, mas já vou usar agora. Depois eu pulo ele. Já fica explicado. Êxodo 4.
Versículo 1. Diz assim, ó. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso que tem na tua mão? E ele disse: uma vara. Lembra que quando Deus, em Êxodo 3, apareceu para Moisés, diz que Moisés apacentava o quê? O rebanho de Jetro, seu sogro. Então ele está ali. O que você tem na mão? Uma vara. E ele disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara na sua mão. O que você tem na mão, Moisés? Tem uma vara. Então fica tranquilo. Porque eu uso o que eu coloquei na tua mão. Eu uso aquilo que eu já coloquei na tua mão, para a glória, honra e louvor do meu nome. Meu irmão, o que Deus tem colocado na tua mão, seja fiel, seja uma pessoa de honra. Deus colocou na minha mão esquerda uma aliança. Eu vou ser feliz na minha vida sentimental e conjugal com essa aliança. Deus colocou na minha mão um ministério. Eu vou me realizar servindo o ministério que Ele me deu. Deus colocou na tua mão uma visão, um propósito, uma profissão, uma vocação, um chamado, uma veia empreendedora, sonhadora, o que for. Meu irmão, Deus vai te usar com aquilo que Ele já colocou na tua mão. Nós precisamos ressignificar o que Deus já nos deu como habilidade, o que Deus já nos deu como ferramenta. Eu tenho só esse microfone, mas microfone ruim, velho. Eu vou trocar o microfone, os cultos vão melhorar. Não, eu vou trocar o microfone, vai melhorar o áudio do culto, mas a mensagem, eu brinco às vezes, quando falo assim, precisa comprar, né? Esse microfone aqui já tem mais de 7 anos. Ganhei ele tem quase 8 anos, né, linda? Quase 8 anos. Aí eu ganhei ele, do Douglas e da Mia. Aí o que acontece? Fui ver preço de microfone. 4 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil. Falei, esse aí já prega, né? Não preciso nem pregar. Esses 10 mil é só dublar. Prega em 3 línguas, esboços que eu ainda nem estudei. Esse aí tem teologia em que nível? Gente, pode pôr o microfone que for. Se o conteúdo for ruim, você só vai ter som bom, mas não vai crescer em nada. Quem está entendendo? E pelo amor de Deus, vocês me conhecem, sabem que eu não gosto nada meia boca, mal feito. Eu não estou fazendo apologia a você fazer as coisas mal feitas, levar de qualquer jeito. Não, faça com excelência, o máximo que está no teu alcance. Mas não despreze a essência. O que faz a diferença é a essência. Esses dias atrás eu falei aqui, repito. Acho que quase todos nós, para não dizer todos, já compramos um perfume enganado. Que embalagem bonita, que nome bacana, chique. Nossa, que propaganda fantástica. Compramos e depois ficamos procurando alguém para dar. Que miseráveis somos, hein? Porque nem todo perfume que a gente deu na vida foi porque a gente gostava da pessoa, foi porque a gente não gostava do perfume. Vou te dar um perfume, Naldinho. Por que, pastor? Você gosta de mim? Eu gosto, mas na verdade é mais porque eu não gostei desse perfume. Irmão, raramente você vai ouvir alguém falar isso a você. Ô fulano, eu tenho muito perfume lá em casa, vou te dar isso aqui. Gente, quem nunca fez, atira a primeira pedra. Tempo atrás eu ganhei uma camiseta polo, achei feia pra caramba. Fiquei tranquilo, foi ninguém aqui da igreja que me deu, não, foi alguém de fora. Aí eu fui lá na loja, onde a pessoa comprou. Aí eu fiquei sem graça, porque eu conheci o dono da loja também. E aí eu cheguei, aí não sei o quê, pá. E graças a Deus eu não menti, mas eu usei assim uma estratégia. Ele falou, e aí, eu ganhei isso aqui de presente. Tal, comprou aqui. Falei, então, eu queria trocar. Falei, por quê? Não deu tamanho? Quer outro tamanho? Falei, não, eu tenho igual a outros tamanhos. Falei, não, é que eu tenho bastante camiseta nessa cor. Realmente eu tinha, mas não era só por causa disso, mesmo que eu não tivesse nenhuma. Eu falei, eu tenho bastante essa cor, eu queria outra cor. Aí, beleza. Aí falou, escolhe, tal, aí escolhi. Aí falei, vou pagar a diferença, que tinha uma diferença. Aí falou assim, não, faço questão de te abençoar, pastor. Então essa aqui. E outra, ó. Aí pôs a outra junto na sacola. Falei, não, peraí, você não está entendendo. Essa aqui eu trouxe para trocar. Aí ele falou assim, não, pastor, mas você pode levar. Eu falei, não, ele falou, eu estou te presenteando. Gente, sabe o que é você? Andava um passo, passarinho, fez cocô na cabeça. Você veio para cá para esquivar, ele fez xixi. Alguém gosta, gente. Gosto é uma coisa fantástica, tem para todo mundo. Aí
Eu falei assim, graças a Deus eu tinha bastante daquela cor mesmo, né? Eu falei, é que eu tenho bastante dessa cor, eu posso pegar outra cor? Ele falou, pode. Eu falei, graças a Deus. Irmãos, nós precisamos entender. Deus vai nos chamar com um propósito específico, dentro da medida que Ele sabe que dá certo para a gente. O que enche os olhos nem sempre, alguém já diz isso aí, a avó, o pessoal, nem tudo que enche os olhos enche a barriga. Nem tudo. Tem coisa que aos olhos é fantástico, mas você vai olhar na essência. Moisés, o que você tem na mão? Tem uma vara, mas não serve para nada, serve sim. Eu vou mostrar minha glória. Eu vou realizar algo grande, a partir do que tem na tua mão. A partir da essência que eu coloquei em você. Meu irmão, Deus te criou único, não tem ninguém no mundo igual a você. Se espelhe em alguém que lhe inspira, isso não é errado, não é pecado. Ter exemplos, Paulo fala, sejam meus imitadores como sou de Cristo. Não é antibíblico ser imitador de alguém. O problema é quando nós perdemos a nossa identidade. Aí nós vamos viver amargos na vida, por comparação. Que Deus nos liberte da vida por comparação, amém? Olha Êxodo 7. Vamos falar um pouquinho agora falamos da vara aqui de Moisés. Agora vamos falar da vara na mão de Arão. E daqui a pouco nós vamos entender, pastor, por que você está falando tanto de vara, de bordão, de cajado? Você vai entender. Êxodo 7, verso 8. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo, quando o faraó vos falar, dizendo, fazei por vós algum milagre, ou seja, façam vocês algum milagre, dirás a Arão, Moisés é o líder, ele que dá o comando, Arão obedece, toma a tua vara, e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Guarda só uma coisa, por que Arão tem uma vara? No final você me lembra disso, nós vamos falar. Porque o Moisés, a gente sabe, por que o Moisés tinha uma vara mesmo? Em Êxodo 3, quando Deus vai chamá-lo, ele estava fazendo o quê? Apacentando um rebanho. Olha lá, e o Senhor falou, verso 8, e o Senhor falou a Moisés e Arão dizendo, quando o faraó vos falar dizendo, fazei por vós algum milagre, verso 9, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente, igual aconteceu em Êxodo 4 com Moisés. Mas já aconteceu com Moisés, não é mais fácil Moisés fazer? É, mas Deus falou que quem vai fazer é o... Meu irmão, para de querer ser Não, Deus vai fazer um pouco através de mim, um pouco através de você, um pouco através do outro. Agora eu não posso ser negligente com aquilo que Deus pôs na minha mão. O verso 10 diz, então Moisés e Arão entraram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão sua vara diante de Faraó, diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Aquilo foi um espanto para Moisés? Não, porque Moisés já teve uma experiência com Deus semelhante. Outro erro terrível que cometemos, queremos ensinar os outros em experiências que nem nós tivemos com Deus. Vou apertar um pouquinho mais, pode? Pai e mãe querendo mandar o filho servir a Deus e o pai e a mãe não servem. Pai e mãe querendo que o filho fale a verdade, mas os filhos veem os pais mentindo. Pai e mãe querendo que os filhos respeitem a autoridade, mas eles desrespeitam a autoridade. E isso vale para todos os demais exemplos. Tem gente que é bom com a varinha da autoridade na mão, mas é ruim diante da vara da autoridade que está sobre sua vida. E não sabe por que não floresce, não frutifica, não cresce. Isso é hipocrisia, gente. É hipocrisia. A pastora sabe disso. Acho que está aqui, talvez ninguém mais saiba, mas algumas pessoas próximas sabem disso. Já passei por algumas cobranças até. Cobrança de gente até querida. Não, você tem que fazer isso. Eu falo, se eu fizer isso, eu vou quebrar um princípio de autoridade pastoral que há sobre a minha vida. Mas quando você fizer isso, você vai crescer, você vai prosperar, vai desatar coisas grandes na tua vida, até dinheiro você vai ganhar. Mas eu não vou quebrar princípio. Eu continuo humilde, mas eu não vou desonrar princípio. Esse tempo atrás eu tomei uma pressão grande sobre isso. Pressão grande.
E eu falei, eu não preciso desonrar e desrespeitar aqui e nem aqui. É só eu ficar debaixo da autoridade que Deus colocou, cada um com a sua autoridade. Eu também tenho que dizer não, por respeitar a minha autoridade, para não quebrar um princípio. E eu creio que isso tem feito diferença na minha vida. Não tem facilitado as coisas. Eu não estou te trazendo uma mensagem que vai facilitar a sua vida. Eu estou trazendo uma mensagem que vai fazer a tua vida funcionar segundo a Bíblia Sagrada. Não sou facilitador da vida de alguém por qualquer forma. Eu sou aquele que quer facilitar a tua vida dentro da palavra de Deus. Por princípio, quem entende? Pratica. No primeiro momento pode ser mais difícil, mas vai valer a pena no final. Quando Arão joga a vara e ela vira uma serpente, eu imagino que todo mundo assusta. Aí eu fico imaginando, sabe aquela coisa quando você vai dar um susto em alguém, você já caiu? Que, gente, é fantástico. Alguém faz uma pegadinha com você, você não vê a hora de pegar o próximo. Eu lembro uma vez que foi Monte Verde, saudade para Monte Verde, lindo. Esse ano não rolou Monte Verde aniversário de casamento, mas vai rolar, com Deus adiante. Fomos para Monte Verde, eu e a pastora. Aí vai lá naquelas coisinhas de comprar queijos e sabe aquelas guloseimas, que eu estou só vendo até uma massa para Larissa lá, uns negócios chiques. Aí fui lá. Aí chegou o cara e falou, quer provar? E a degustação já é uma janta. É uma noite que você não precisa gastar com a janta. Toma um pedacinho de queijo, toma outro pedaço de queijo. Quer cachaça? Não, cachaça não. Você quer isso, quer aquilo, não sei o quê. Aí ele falou, tem uma pimenta boa aqui. Eu falei, eu quero uma pimenta. O que você quer comprar? Eu quero pimenta, quero queijo. Aí ele pegou e falou, tem uma pimenta boa para comer com queijo. Eu falei, Gente, o cara pegou um pedaço de queijo assim e mandou pimenta, mas encheu o queijo. Eu falei, essa pimenta deve ser fraquinha. Irmãos, eu gosto de pimenta, quem me conhece sabe. Quando eu comi aquele pedaço de queijo, com aquela pimenta, eu falei línguas estranhas e todas de fogo. Só fogo. Corria lágrimas dos meus olhos involuntariamente. Eu tentava controlar, não tinha jeito. Eu comecei a soluçar lá dentro. Aí eu queria brigar, xingar o cara. Xingar não, sem palavrão, sabe? Seu inútil. Mas eu não conseguia. Soluçando. Dentro de mim gerou uma indignação. Eu falei, como é que esse cara é tão estúpido? Eu sou um cliente. Eu vim comprar. Ele me lasca com pimenta. Eu de raiva saio daqui sem comprar. Aí eu pensei, não, eu preciso pegar alguém assim como eu caí. Vê uma pimenta dessa e um queijo desse. E gente, amor é uma coisa fantástica. Meu pai veio em casa. E eu sei honrar pai e mãe. Meu pai plantou muita coisa na minha vida. Eu cresci, ele escondido jogava pimenta na minha comida e fazia eu comer, brincando, rindo, fazendo piada. Ia fazer um tutu, era tutu de pimenta, não de feijão. Você estragou, tu come. Bagunçando com a gente. E chegou o dia da colheita, em honra. Não pode chamar para plantar e sem colher, gente. É honra isso. Peguei um pedaço de queijo. Falei, pastora, filha, fica aí no canto para você filmar. Pega o celular, porque aí eu já sabia. Eu estava igual o Moisés quando Arão ia jogar a vara. Eu já sei o que vai dar. Vocês não sabem. O dia que eu caí lá em Monte Verde, o cara pôs a pimenta no queijo, eu não sabia o que ia dar. Mas lá dentro da minha casa eu sabia. Estava no meu domínio. Pus lá, olhei sem bem para meu pai. Falei, não, eu amo ele precisa colher. Pus pimenta, falei, pai, isso aqui é uma delícia. Nossa, eu fui em Monte Verde, o cara fez desse jeito para a minha degustação. Experimentei, falou, não é foda essa pimenta? Falei, pai, você gosta de pimenta, fica tranquilo, desconversava. E pus. A hora que ele deu aquela mordida, gente, que correu a lágrima, me soluçou, eu me acabei, até doía o abdômen. O caminho que eu percorri. Eu dei para você também, Zé? Não. Fui negligente, me perdoa. O que eu estou querendo dizer? Irmãos, nós não podemos ser hipócritas pensando que nós vamos florescer naquilo que a gente não se relacionou com Deus. E não dá para querer ensinar alguém aquilo que nem a gente aprendeu. Quem está entendendo? Primeiro Moisés com Deus, por isso que é na intimidade. Depois agora o Arão. Jogou. Virou serpente diante do faraó. Olha aqui, eu parei no verso 10. O 11 e o 12, deixa eu correr aqui. E faraó também chamou os sábios encantadores. Os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se serpentes. Mas a vara de Arão fez o quê? Tragou as varas o quê? Deles. Primeiro, por que a vara se torna em serpente? Porque Moisés, lembra que eu falei lá atrás, vocês me lembram de falar alguns porquês. Porque Moisés foi chamado para libertar Israel de que lugar? Do Egito. E os egípcios, alguns reis egípcios,
usavam na coroa a imagem de cobra, porque representava a autoridade, o cetro, e na coroa intimidação para os seus inimigos. Aí Deus vira e fala assim: Moisés, eles usam uma imagem, eu vou mostrar para eles que eu sou mais poderoso que a serpente deles, que eu faço uma vara, um pedaço de pau virar serpente, e quando eles fizerem o pedaço de pau deles virar serpente, o que eu ungi, o que eu escolhi, o que eu levantei, engole o deles. O que Deus está falando hoje aqui para a família de Cristo? A força, a glória, o poder de Deus que está sobre a minha e sobre a tua vida, devora, engole e destrói os problemas que estão diante de nós. Não significa que não seremos intimidados. Perceba que os magos egípcios tentam intimidar Arão e Moisés, porque Moisés não tinha tido que lidar com aquela situação na primeira experiência. Vão tentar nos intimidar. A situação vai sair do nosso controle, mas se nós estamos fazendo o que Deus mandou, continua debaixo do governo e controle soberano de Deus, e no final de tudo Ele vai tragar as outras serpentes. A nação inteira viu isso? Não. Só uma meia dúzia que está lá no palácio de Faraó. Arão aqui foi honrado diante de todo o povo? Não. O povo não acredita muito em Arão. Por quê? Porque até então, Arão é aquele cara que é só no oculto, é só na intimidade, ninguém vê muita coisa. Mas irmãos, pequenas vitórias, porque isso aqui parecia uma pequena vitória, a nação não viu. Pequenas, anota essa frase, pequenas vitórias também são vitórias. E é através das pequenas vitórias que nós construímos uma grande conquista. A gente erra nisso, a gente pensa que pequenas vitórias não são vitórias. A pessoa está desempregada, passando necessidade, arruma um emprego para ganhar pouco. Ele não aceita. Ele passa necessidade, fica explorando os outros às vezes. Mas diz: não, eu não vou me rebaixar. Ei, pequenas vitórias são vitórias. Deus é o que tem para hoje, mas não é o propósito da minha vida. Deixar bem claro, vou abrir um parênteses, não serve para a vida sentimental. Eu vou falar com mais ênfase, não serve para... Pastor, enquanto não aparece o príncipe, eu vou pegando os sapos. Enquanto não aparece... Não, melhor não falar isso aí, né? Enquanto não aparece a princesa, eu vou pegando as rãs. Sabedoria, gente. Fugir da aparência do mal. Não. A pequena vitória na vida sentimental é dizer não àquilo que não é de Deus para nós. É dizer não a um prazer momentâneo para desfrutar do prazer que Deus tem para a nossa vida na santidade. Pequenas vitórias também são vitórias. Calma. Tá chegando a hora do varão, da vara de Arão, do bordão de Arão florescer diante da nação. Por enquanto é ali pequenininho. Olha para quem está lá e diga: calma. A tua hora vai chegar. Diga: você ainda vai florescer diante de muita gente. É só perseverar. Agora seja grato pelas pequenas vitórias. Êxodo 2. Olha aqui Êxodo 2, que fantástico. Por que para Arão é tão importante a sua vara florescer diante do povo? Ah, pastor, porque o povo estava murmurando. Não é só isso não. Você vai entender aqui que Deus estava trabalhando algo muito sério, muito profundo na vida de Arão, que eu creio que Deus vai tratar na vida de muita gente hoje aqui. Êxodo 2, verso 1, está escrito assim: e foi-se um varão da casa de Levi, e casou-os com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pôs no meio dela, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Isso aí foi feito de piche e betume, é mais ou menos com asfalto. Imagina uma arca feita como se fosse um asfaltozinho ali. Piche, betume, tá. Aí diz o verso 4. E sua irmã postou-se de longe, se posicionou de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos hebreus é este. Então disse sua irmã, a irmã do menino, a filha de Faraó:
irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, e eu te darei o salário, teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho o quê? Tirado. Gente, por que é tão importante para Arão a sua vara, o seu bordão florescer diante da nação? Arão, na posição de irmãos, Moisés, Arão e Miriam, os três. Quem é o mais velho? Todo mundo que falou errou. Um soltou Moisés, outro falou Arão. Mais velho é Miriam. Como é que Moisés é o mais velho se a Miriam ficou vigiando ele? Arão e Moisés têm diferença de 3 anos. Quantos anos? Quando Moisés nasce e há um decreto de Faraó para matar todos os meninos hebreus, porque o povo hebreu está crescendo muito, porque pode pintar um libertador ali, Moisés precisa ser preservado, porque Deus tem um projeto. A medida de Moisés florescer é a medida de um libertador. Diga, medida de um libertador. Essa é a medida dele. Nasceu, é lindo, é formoso, não tem coragem e tal. A Miriam é aquela que tem a medida da intercessora. Ela tem a medida daquela que se comunica. É ela que fala com a filha de Faraó. É ela que convence a filha de Faraó. É ela que direciona Moisés à própria mãe, sem que a filha de Faraó saiba, para ainda receber salário enquanto amamenta o filho. E o Arão faz o quê da vida? Arão está em cena? Não, porque ele é um menino de 3 anos. Um menino de 3 anos já tem comunicação. A medida de Arão, cabe Arão dentro desse cesto para um recém-nascido de 3 meses? Cabe? Não. Então floresça segundo a sua medida. Arão cabe na medida de ser o interlocutor, de ser quem vai comunicar, de ser quem vai interceder junto à filha de Faraó e levar o Moisés para a própria mãe amamentar. Arão já tem capacidade de fazer isso? Ou seja, quando Moisés nasce, Arão é o cara que não está em cena. Miriam tem um papel importante. Miriam é a pessoa que vai preservar, papel de preservação, medida de preservação, diga medida de preservação. Peço para você repetir porque você vai fixando. A medida de Moisés é a medida de um, que eu falei mesmo? Libertador. A medida de Miriam, acabamos de falar, é medida de preservação, de intercessora. E a medida de Arão? Arão é o irmão que está passando em branco. Mas Deus não esqueceu do Arão, Deus não esqueceu do Rogério, Deus não esqueceu. Você não vai passar em branco. Eu vou dizer de novo, você não vai passar em branco. Deus não é distraído, Deus não esqueceu de você. Arão é o irmão do meio, Arão não é primogênito. Esse é o primogênito. E Arão também não é o caçula. Ai, que bonitinho, coitadinho. Ai, cuida bem do nenê. Ai, ele é pequeno. Arão é do meio. Arão é o que tem que ouvir assim. E eu sei porque eu sou filho do meio. Eu sei o que é ser Arão. Arão é aquele que fala, respeita o teu irmão mais velho. Não bata a tua irmã que ela é menor que você. E o que eu faço? Sobreviva. Quem é irmão do meio sabe como é que é isso aí. Hoje Deus está curando suas emoções. Você que é irmão do meio, hoje é um culto libertador para você. Você não pode desrespeitar a autoridade do seu irmão, mas você também não pode exercer autoridade sobre... Você não pode desrespeitar a autoridade do mais velho e nem se impor como a autoridade do mais novo. O que você pode fazer? Nada. Levar a culpa da maioria das coisas. Isso o pequenininho não alcança, então foi você. Não, foi meu irmão mais velho. Não, ele é grande, ele não faz mais essas coisas, é você. Gente, irmão do meio cresce mais ou menos assim muitas vezes. Eu vou vendo aqui no semblante, eu já sei todo mundo quem é irmão do meio, não precisa nem me falar. Irmãos do meio, Jesus está revelando a face de vocês para mim hoje. Agora o Arão está sendo rejeitado pela nação. Enquanto Moisés é o libertador, e a Miriam, pastor, mas a Miriam também foi esquecida, foi nada. Olha o que diz Êxodo capítulo, acho que é o 15. Deixa eu pegar aqui só da Miriam, que eu até me perdi aqui, onde que eu anotei a Miriam. Êxodo 15, olha a Miriam em Êxodo 15 mesmo. Melhor a memória do que o esboço. Pastor, mas você falou do Arão, mas e a Miriam?
Miriam também é uma... Não, não é não. Não é não. Olha aqui quem que é a Miriam em Êxodo 15. E a gente já vai para a parte final da mensagem agora. Verso 20 e 21. Então Miriam, a profetisa, olha que fantástico. Miriam já está sendo chamada de profetisa. E Arão está sendo rejeitado como sacerdote. Moisés chamado de libertador. E Arão rejeitado como sacerdote. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão. E todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Quando Miriam acabar de atravessar o mar vermelho, Moisés recebe de Deus um cântico. Então cantou Moisés, os filhos de Israel, ao Senhor, pelo que o Senhor fez e tal, na terra de Faraó, e vai toda aquela coisa. Moisés celebra. Miriam vê aquilo, ela pega um tamborim e começa a dançar e cantar. A mulherada, toda a nação, as mulheres tudo vem dançando atrás. Aí eu fico imaginando o Arão. Todo mundo segue o Moisés. Todas as moças dançam com Miriam. E eu? Eu não me encaixo. Eu sou um nada mesmo. Minha família só tem gente de destaque. Eu sou nulo. Não, meu irmão. Deus tem um projeto. Deus tem um propósito. E você também vai florescer. Essa palavra está falando com alguém hoje aqui? Pastor, não é dentro de casa, mas é na empresa. Eu vejo o colega que trabalha à minha esquerda crescendo. Eu vejo o da direita sendo seguido, promovido. E eu? Ninguém lembra de mim. Pastor, é assim no meu trabalho, é assim no ministério, é assim na vida. Todo mundo é ouvido e eu não. Parece que até quando Deus aponta, o pessoal duvida. O pessoal questiona. Fica tranquilo. E deixa Deus colocar para falar quem tem que falar. Arão não se justificou, Arão não falou. Quem falou por Arão foi Deus na boca de Moisés. Tem muita gente que se quebra todo porque quer se justificar demais. Deixa Deus justificar você. Deixa Deus honrar você. Eu não estou falando sobre quando alguém lhe pergunta alguma coisa, não vou responder, porque aí tem gente que usa. O justo não se justifica. Rogerinho, você guardou aquilo ali? O justo não se justifica, pai. Sem vergonha. Você guardou e não quer confessar. Eu estou falando sobre, eu errei. O que Davi falou? Pequei, então somente pequei. Não, sabe, eu pequei porque a irmã Lília ficou olhando assim, e aí eu achei que tinha que derrubar aquele vaso, porque a irmã Lília estava olhando, estava aborrecendo ela, eu fui lá e derrubei o vaso. Não, eu derrubei o vaso porque eu derrubei o vaso. Se ela estava olhando, não importa, eu derrubei. Irmão, nós vamos assumir a nossa responsabilidade de deixar Deus falar o que Ele quer falar, para nós, por nós e em nosso favor. Precisamos deixar. Arão é um cara que até agora nulo. Moisés é da medida do cesto e do propósito de libertação. Miriam é da medida de convencer a filha de Faraó e a ficar com a sua mãe. Miriam ainda canta, dança, profetiza. E Arão é o cara em número 17 contestado, que ninguém acredita nele. Mas Deus fala assim: Arão, vem aqui, porque eu vou mostrar minha glória na tua vida. Agora, e a vara de Arão, onde surgiu? Lembra que eu falei? Onde surgiu? Eu não vou ler todos os textos, porque isso aqui dá para a gente fazer uma série de 2, 3 mensagens, mas eu não vou encerrar essa mensagem hoje. Eu vou só citar referências bíblicas. Depois você, se quiser tomar nota, vai ficar registrado também lá no vídeo, você pega e verifica lá. A vara com Moisés, porque agora eu vou mudar. Eu não vou falar a vara de Moisés ou a vara de Arão, a vara com Moisés. Em Êxodo 4, do 1 ao 5, a gente viu na chamada, no verso 17 também, no capítulo 4 que a gente leu. A vara com Moisés, em Êxodo 9, 23, vem chuva de granizo. Põe aí Êxodo 9, 23 para mim, por favor. Chuva de granizo no céu. Ó, e Moisés estendeu a vara. Põe o 22 aí para mim, por favor. Então disse o Senhor... Não é isso aí não, pode passar, pode deixar. Eu vou falar o próximo. A vara com Arão. Êxodo 7, o verso 19 e 20. O Arão é usado, primeiro sinal das pragas. Já tinha tido diante de Faraó, agora é sinal de praga.
Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma a tua vara e estende a mão sobre as águas e tal, e tal, e tal. As águas do Nilo se tornam em sangue, na mão de Arão. Em Êxodo 8, o verso 5 e 6, vem a praga de rãs sobre a terra, também nas mãos de Arão. Ó, estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e tal, e tal, e tal. Mesma coisa. No 16 e 17 do capítulo 8, já são os piolhos sobre a terra. Aí tem algumas pragas que não usou vara, coisa nenhuma, foi direto. Deus que fez, ou então Moisés só estendeu a mão. Irmãos, quando você pegar essas referências que eu te dei e ler todo o texto, sabe o que você vai ver? Algumas vezes, um pouco antes Deus falando assim, Moisés, pega a vara que está com Arão. Moisés, entrega a vara para o Arão. A vara, ao que tudo indica pela Bíblia, é a mesma. A vara é uma só. Por quê? Porque o poder não está na vara. O poder não está em Moisés. O poder não está em Arão. O poder está em quem? Em Deus. A direção de Deus faz a diferença. Por isso que eu até dividi as pragas. Tem praga que é Moisés estendendo a vara. Tem praga que é Arão estendendo a vara. Tem praga que Deus faz sozinho, ninguém precisa fazer nada. Primogênito, por exemplo, é uma delas, é a morte do gado. E tem praga que o Moisés estende as mãos. Não precisa estender vara, nada. O poder é de Deus. E, pastor, e o que isso implica? Gente, se Moisés e Arão não andam juntos, o povo não é liberto. Por quê? Para esse momento, a vara vai funcionar na mão de Arão. Para o outro momento, a vara vai funcionar na mão de Moisés. O que é isso aí? A igreja de Jesus precisa crescer em unidade. Não é eu tenho a minha vara, eu tenho o meu cajado, eu sou melhor do que você. É eu e você. Cada momento Deus vai usar um de nós, debaixo da autoridade do nome de Jesus, debaixo do governo de Deus, para estender o que Deus colocou na nossa unidade, o que Deus estabeleceu entre nós, e ali nós vamos florescer e frutificar. A vara de Arão floresce, e isso é tão sério que depois, aí que seria fantástico mesmo, talvez para a noite eu cite a referência, se eu não me engano é em Números 21, depois do Números 17, quando Deus faz a vara de Arão, lembra, escreveu o nome de Arão, florescer, aí Deus manda guardar na tenda. Passado um tempo, se eu não me engano no capítulo 21, Deus vai falar para Moisés, Moisés, pega a tua vara que está lá dentro da tenda. Mas não era a vara de Arão? É a mesma. Moisés, busca ela dentro da tenda, que eu tenho um sinal aqui, e você vai usar mais uma vez aquela vara. Irmãos, o diabo vai tentar enfraquecer a nossa unidade, porque é na nossa unidade que nos completamos e cada um vai florescer à sua medida. A medida de Moisés é libertador, a medida de Miriam é comunicadora, intercessora, e a medida de Arão, sacerdote. Sem Arão não tem adoração. Cada um vai florescer à sua medida. Alguém vai libertar? Alguém vai comunicar? Alguém vai adorar? Alguém vai entrar na presença de Deus? Alguém vai ouvir Deus? Alguém vai levar o povo a dançar com Deus? Quem está entendendo? Quem dos três é mais importante? Os três. Quem de nós é mais importante? Todos nós. Floresça à medida que Deus te deu. Para finalizar João 15, a gente termina. João capítulo 15. Versículo 1 diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Conexão. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, a vara nunca operou nenhum milagre. Na mão de alguém, ela era estendida e dado um comando segundo o que Deus falava. A vara nunca deu fruto sozinha. Até para ela virar serpente,
Moisés e Arão tinham que jogar lá no chão. Quem está entendendo? Não tem um objeto mágico, místico, ungido. Tem uma palavra de Deus sobre uma direção, para uma orientação. Verso 4, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, conexão, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e as colhe e lança no fogo. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será. Nós precisamos, assim como Arão e Moisés precisavam estar em unidade diante de Deus, para funcionar. Porque eles não sabiam em que momento, qual dos dois ia ter que estender a vara. Eles precisavam estar em unidade. Irmãos, a igreja cresce em unidade. Uma família cresce em unidade. Uma nação cresce em unidade. E quem é o cabeça dessa unidade se cada um pensa diferente do outro? Cristo é o cabeça. Por isso ele diz, eu sou a videira verdadeira. Vocês precisam se unir. Ah, mas eu sou muito diferente da Penélope. É verdade. Por isso que nós precisamos estar ligados em Cristo. Ela vai funcionar de um lado que eu não funciono. E eu vou funcionar de um lado que ela não funciona. Jesus diz, estejam em mim e eu em vocês. Vocês vão pedir o que vocês quiserem. E termina com o verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedidos ao Pai, Ele vô-lo conceda. Deus escolheu cada um de nós com um propósito específico. Deus escolheu, sem Moisés, não há libertação. Sem Arão, não há adoração, não há sacerdócio. Sem Miriam, não há livramento, não há preservação. Deus nos escolheu, cada um de nós, para dar muito fruto. Viva dentro da escolha, do propósito, da visão de Deus para a tua vida. E creia, Deus vai te fazer florescer e vai te colocar onde Ele prometeu. Só quem crê, diga amém. Pode aplaudir o nome santo de Jesus.